Meus amigos, vamos aqui então, vamos dar continuidade à análise dos principais aspectos trabalhistas referentes aí ao que se estabelece no direito do trabalho, né? Uma análise, como eu já ressaltei no vídeo 1, bem superficial, direcionada àquelas graduações aí onde o direito é uma disciplina complementar, tá ok? Aqui sendo gravado especialmente para os nossos amigos aí da engenharia civil, mas que também para os nossos amigos da graduação em direito também é um vídeo, né, uma videoaula que serve aí também como uma boa fonte de revisão, né, de alguns conceitos aí mais básicos, tá certo? Vai servir como uma boa revisão a respeito do tema, tá ok? Galera, dando continuidade, portanto, vamos analisar a partir de agora a questão do salário e da remuneração. O que é o salário, pessoal? O salário, ele é, sem dúvida alguma, né, a remuneração, uma contraprestação que é paga pelo empregador ao empregado em razão dos seus serviços, né, em razão das atividades que ele exerce, né? O salário pode ser pago, né, tanto, como a gente vai ver, em parte fixa, quanto também em parte variável, tá certo? E ele vai constituir parcela, né, da remuneração que é destinada ao empregado, né? Nada impede que o empregado receba parcela dos seus rendimentos por um terceiro, né? Por um terceiro que nada tem a ver com essa relação empregatícia, como a gente verifica no caso, por exemplo, dos garçons, né, que recebem lá a gorjeta. A gorjeta é paga por um terceiro que não tem relação jurídica direta dentro dessa questão empregado-empregador. Mas o que ele recebe a título de gorjeta vai ser considerado como remuneração. Vai constar para todos aí, vai ser utilizada como parâmetro de cálculo para todos os direitos e garantias trabalhistas desse cara. Tá certo? Como a gente já destacou, né, o salário, né, a remuneração, ela pode ser constituída tanto de parte fixa, ou de parte fixa e comissão, parte variável, ou só de parte variável, tá certo? Nada impede, né? Pode estabelecer um valor fixo, mais uma comissão por produtividade, nada impede. Agora, sempre vai ser assegurado para esse empregado ou o salário mínimo ou o piso salarial. E quando a gente vai ver uma situação ou outra? Primeiro, na questão do piso salarial, né? Ele vai ser assegurado a todo tipo de categoria profissional que tenha o seu mínimo rendimento garantido em lei ou em acordo ou convenção coletiva, tá certo? Então, o que for estabelecido na lei ou em acordo em convenção coletiva é o mínimo que pode ser pago para esse profissional, né, para exercer suas atividades laborativas. Agora, se esse funcionário, né, essa categoria profissional não tiver a sua remuneração regulamentada em lei, vai ser aplicado o salário mínimo, vai ser aplicado o rendimento geral, que é assegurado minimamente a qualquer tipo de trabalhador no território brasileiro. É um salário que vai ser reajustado anualmente por decreto, né, do presidente da República. Tá certo, pessoal? Gente, em regra, né, o salário, em razão da sua nítida importância, né, de manutenção da própria vida, da garantia da dignidade do empregado, né, ele deve ser protegido contra descontos, tá certo? Então, descontos realizados aí no salário são proibidos, exceto no caso de adiantamento, né, o famoso vale, né, o empregado ele pede para o empregador um adiantamento do salário, né? A requerimento do trabalhador, por exemplo, no caso de empréstimo consignado, né, que hoje a lei determina que pode ser de até 35% a parcela, né, 35% da renda desse trabalhador, ou por decisão judicial, que acontece muito no caso, por exemplo, de pensão alimentícia, quando o juiz ele já determina que o empregador ele desconte diretamente em folha de pagamento os valores devidos a título de pensão pelo empregado, tá certo? Ou no caso de dano ao patrimônio da empresa. E aqui a gente deve fazer uma observação. Se o dano foi causado de forma dolosa, ou seja, intencional, é nítido, pacífico que esse empregado realmente deverá indenizar a empresa pelos prejuízos causados, né? O empregado que, no momento de ira, retira lá um taco de beisebol e quebra uma máquina que exista lá dentro da empresa, né?
É uma situação que ele vai ter que indenizar esse empregador sem sombra de dúvida. Agora, e se esse prejuízo foi causado de maneira culposa, ou seja, não intencional? Aí a gente vai ter que analisar o contrato de trabalho. Se o contrato de trabalho prevê essa possibilidade de reembolso, né, de indenização do empregador, assim vai ser feito, né? Agora, se não prevê essa possibilidade, no caso de dano causado culposamente, o empregador não vai poder cobrar do empregado o pagamento o reembolso por esses prejuízos, tá certo? Um ponto importante também a respeito da remuneração, meus amigos, é o 13º salário. O que é o 13º salário, né? Ele vai equivaler a um direito, né, que é estabelecido a cada empregado, né, de receber 1/12 na remuneração devida em dezembro, né, a cada mês trabalhado durante o ano, né? E para a lei, mês se considera uma fração igual ou superior a 15 dias trabalhados, tá certo? Então, vai se fazer a conta, né, quantos meses esse empregado trabalhou durante o ano, né? E vai se ter como base a remuneração paga no mês de dezembro, tá certo? Quando o 13º tem que ser pago? No máximo até dia 20 de dezembro. E ele pode ser parcelado em no máximo 2 vezes, tá certo, pessoal? Uma parcela normalmente entre entre fevereiro e novembro, tá certo? Normalmente é pago no mês de aniversário do trabalhador, a primeira parcela, e a segunda parcela até dia 20 de dezembro. Mais do que 2 parcelas ele não pode ser dividido, porque ele vai perder esse caráter de gratificação, né? De dar um apoio, de dar uma força para o empregado nesse final do ano, na época do final do ano, né? Normalmente se tem mais gastos, né? Se pensou realmente nisso, né? De procurar propiciar ao empregado uma ceia, né, de Natal mais bacana, um final de ano mais legal, né? Mas hoje a gente sabe que o 13º é utilizado muito, né? Como uma forma de colocar aí as contas em ordem. Mas enfim, a intenção do legislador foi essa e deve ser observada dessa forma. Não pode se ter, por exemplo, a diluição do 13º salário em 12 parcelas durante o ano. Isso não existe, tá certo? Então ele deve ser pago no máximo em 2 parcelas. Maravilha? Galera, com relação também à jornada de trabalho, né, é importante a gente destacar alguns pontos, tá? O que vem a ser a jornada de trabalho? Jornada, conforme a gente já viu, né, no nosso primeiro vídeo, ela é o período que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Não importa se ele esteja ou não realizando as suas tarefas, né? Se ele está à disposição do empregador para realizá-las, né, está aguardando uma ordem do empregador para realizar determinada conduta, esse período é considerado como jornada de trabalho e deve ser remunerado para todos os fins, tá certo? Como que vai ser delimitada a jornada de trabalho? Jornada geral, pessoal, estabelecida é de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Não se pode estabelecer um parâmetro acima desse, tá certo? O que exceder esse parâmetro vai ser considerado como horas extras, como jornada extraordinária. Agora, nada impede, e isso acontece muito, que inúmeras categorias profissionais regulamentam de forma diversa o quanto na sua jornada de trabalho, tá certo? Então, por exemplo, bancário. O bancário ele tem uma jornada de trabalho de 6 horas diárias, tá certo? Médico, em regra, uma jornada de 4 horas diárias. Então, pode-se estabelecer jornadas de trabalho diversas dessa daqui, linha geral estabelecida, né, de 8 horas diárias e 44 horas semanais. Mas nunca acima disso, tá certo? Nunca acima disso. Esse é o parâmetro geral, é o máximo que pode ser estabelecido, ok? Para que se tenha, né, garantido aí ao empregado um período mínimo de descanso, de interação com a família, com a sociedade na qual ele está inserido. Dentro da jornada de trabalho, um tema interessante é a questão das horas em itinerário, ou seja, o período que o empregado gasta para sair da sua casa e se dirigir até o local de trabalho e do local de trabalho até a sua casa. Em regra, pessoal, esse tempo ele não vai ser remunerado, tá certo? O empregado não vai ter direito a receber por esse período. Agora, existe uma exceção, né? Se o empregador, né, o ambiente de trabalho constituído pelo empregador, se constitui em local de difícil acesso, não atendido por transporte público, tá certo? E o empregador fornece a condução ao empregado. Nesse caso, a gente vai estar diante da chamada hora em itinerário remunerada, tá certo?
Por exemplo, uma destilaria, né, de cana, de açúcar, está localizada numa determinada área rural ou de município. E o empregado, ele sai da sua casa, ele vai a um determinado ponto de ônibus, tá certo? Ali ele pega um ônibus que é fornecido pela empresa, gasta lá 20 minutos para chegar na empresa, tá certo? Trabalha, pega o ônibus e gasta mais 20 minutos para chegar nesse ponto para poder ir para casa, ok? A empresa fica localizada na zona rural, um local que não é atingido, não é cuidado, não é atendido por transporte público, ok? Então, nesse caso, esses 20 minutos para ir e 20 minutos para voltar que o empregado gasta deverão ser remunerados, tá certo? É considerado como jornada de trabalho para todos os fins, ok? Um aspecto importante, meus amigos, para a gente destacar também a respeito da jornada de trabalho é a questão do regime de compensação. Ou seja, a gente viu aqui, né, que extrapolado o limite legal, seja de 8 horas diárias ou seja inferior, né, da jornada de trabalho, é garantido ao empregado o recebimento de horas extras. Agora, nada impede que empregado e empregador convencionem em sentido diferente, ou seja, estabelecendo que o excesso de trabalho em um dia seja compensado em outro, sem a necessidade, primeiro, de se pagar hora extra no dia que trabalhou a mais, tá certo? E se descontar dos rendimentos do empregado o dia que ele trabalhou a menos, tá certo? Então, esse sistema ele pode ser estabelecido, né, criado, tanto tendo como parâmetro semanal, ou seja, uma semana o empregado trabalhou, uma jornada de trabalho, né, regular de 44 horas semanais, ele trabalhou 48 horas em uma semana e na outra ele trabalhou 40, então compensou essa hora que ele trabalhou a mais, essas horas que ele trabalhou a mais, em uma semana na outra, né? Ou um regime de compensação quinzenal, mesmo sistema, tá certo? Ou o mais comum, né, que é o banco de horas, tá certo? Esse banco de horas vai ter validade anual e o excesso de horas que é feito em um dia vai ser descontado no outro, tá certo? O banco de horas, para ele ter validade, ele deve ser criado através de autorização em convenção coletiva, tá certo? E deve ser autorizado também pelo Ministério do Trabalho, para que ele possa ter validade, né? E no máximo o empregado ele pode trabalhar 2 horas extras por dia. Somente 2 horas extras podem ser colocadas por dia aí, nesse banco de horas. Acima disso, a função dele acaba sendo aí deturpada e esse banco de horas é considerado como ilegal, ok? Dentro da jornada de trabalho também é importante a gente destacar os aspectos relacionados aos intervalos, tá certo? A gente tem intervalos regulamentados em lei, tanto dentro da própria jornada de trabalho ou entre o final de uma jornada de trabalho e o começo da outra, tá certo? Primeiro, a gente tem os intervalos entre jornadas, né? Que é o intervalo que é garantido entre o final de uma jornada de trabalho, né, e o início da outra. Deve ser garantido, pessoal, um intervalo de pelo menos 11 horas consecutivas, tá certo? Pelo menos 11 horas consecutivas. E dentro dessas 11 horas consecutivas, não se conta eventuais feriados, não se contam eventuais descanso semanal remunerado, né? Dia de domingo, por exemplo, né? Para quem tem direito ao descanso semanal remunerado no domingo, né? São 11 horas consecutivas entre o final de uma jornada de trabalho e o começo da outra. Isso deve ser assegurado. Se isso não for respeitado, pessoal, as horas que faltarem para a gente chegar até as 11 aí serão consideradas como horas extras, tá certo? Isso acaba remunerando aí de uma maneira um pouco mais benéfica ao empregado e onerando mais o empregador. Além dos intervalos entre jornadas, a gente tem também os intervalos intra-jornadas, né? Que são aqueles que existem dentro da própria jornada de trabalho. Intervalos para descanso, para alimentação, tá certo? Nesse caso, a regra é essa aqui que está aqui do lado que eu estou mostrando aqui para vocês, tá vendo? Nesse cursorzinho aqui, ó. Até uma jornada de trabalho de até 4 horas, não há direito a intervalo. Uma jornada acima de 4 horas e inferior a 6 horas, certo? A gente tem uma jornada de 15 minutos. Ou melhor, um intervalo de 15 minutos, assegurado por lei. E uma jornada de trabalho de 6 horas ou mais, deve ser garantido ao empregado um intervalo de pelo menos 1 a 2 horas, tá certo? Se esses intervalos não forem observados, também esse período vai ser considerado como hora extra para todos os fins, tá certo? Porque se busca garantir ao empregado uma melhor qualidade, né, no seu trabalho,
uma maior dignidade, um período mínimo de descanso, de alimentação, tá certo? Vamos falar agora um pouquinho sobre o DSR, né, o descanso semanal remunerado, que a gente até abordou um pedacinho dele já, né? É um período, pessoal, que é garantido por lei de 24 horas de descanso consecutivas e é um descanso que vai ser remunerado, tá certo? Vai ser remunerado. Se o trabalho ele é remunerado, o descanso, pelo menos um dia deles, é assegurado, um dia pelo menos semanal, né, de descanso também é remunerado e isso é garantido por lei. Esse descanso, meus amigos, deve ser preferencialmente aos domingos, tá certo? Preferencialmente aos domingos. Agora, nada impede, dependendo da natureza da atividade profissional, né, que o empregado está submetido, esse descanso seja dado em outro dia, né? Por exemplo, quem trabalha em hospital, quem trabalha em comércio varejista, normalmente trabalha aos domingos, né? Então, é feita uma escala de revezamento. Normalmente, uma vez por mês, essa folga coincide no domingo, né? Mas, nas outras semanas, é concedido uma folga semanal do mesmo jeito, só que vai ser durante a semana, ok? Então, além do descanso, é garantido a remuneração. E se porventura esse cara trabalhou durante o dia de descanso e durante a semana, né, não teve folga e o empregador não deu, né, não lhe garantiu aí o direito a compensar esse dia trabalhado na semana seguinte, né? O que vai acontecer? Esse empregado vai ter direito a receber o dia de descanso, tá certo? Né? O dia assegurado ao DSR, mais o dobro, tá certo? O dobro do valor do dia de trabalho, tá ok? Então se busca punir o empregador que queira que o empregado trabalhe sem descanso, né? É assegurado, portanto, é uma forma muito incisiva de se garantir, né, ao empregado esse descanso pelo menos de 24 horas consecutivas, tá certo? Então é importante a gente destacar isso. Outro aspecto importante, galera, interessante a respeito da jornada de trabalho é o trabalho noturno. Como que ele vai se configurar? É um trabalho que vai se configurar, em regra, das 22 horas às 5 do dia seguinte, tá certo? É um trabalho complexo, é um trabalho desgastante, tá certo? Trabalho que vai colocar em risco, muitas vezes, a integridade física, a saúde do empregado, né? E por causa disso, é um trabalho que vai ser remunerado de forma diferenciada. Então, para o empregado que trabalha à noite, é assegurado um adicional, né, de pelo menos 20% sobre o valor pago pela hora trabalhada durante o dia, né, em horários diferentes desse aqui, das 22 às 5, né? E, para quem for fazer uma continha aí, vai perceber que das 22 às 5 a gente não tem 8 horas, a gente tem 7 horas, né? O que acontece? Em razão, né, do trabalho noturno ser um trabalho, como eu disse, desgastante, um trabalho que coloca a saúde, a integridade física do empregado mais em risco, tá certo? Essa hora noturna não vai ter 60 minutos. Ela vai ter 52 minutos e 30 segundos. Então, quando a gente fala trabalho noturno, a gente não vai ter 8 horas de trabalho. A gente vai ter 8 intervalos de 52 minutos e 30 segundos. O empregado vai trabalhar 7 horas, mas vai receber como se tivesse trabalhado 8. Porque, na verdade, ele trabalhou 8 intervalos de 52 minutos e 30 segundos, tá certo? Se a gente dividir 7 horas aí por 8, a gente vai identificar esses intervalos aí de 52 minutos e 30 segundos, tá certo? Mas o empregado vai receber normalmente, a jornada de trabalho dele é considerada completa, né? E é feita aí, tem essa presunção legal para poder de alguma forma beneficiá-lo, ok? Nesse mesmo sentido, a gente tem as horas extras, né? Que são as horas que excedem a jornada normal de trabalho, né? É um trabalho que por colocar, né, o empregado em risco também, né, o empregado já está exausto do dia inteiro de trabalho, né, por colocar ele em risco, vai ser remunerado de uma forma diferente, né, com adicional de pelo menos aqui, ó, 50%, ok? No mínimo 50%. Em razão, né, da questão da exaustão do empregado, né, o empregador vai poder exigir apenas 2 horas extras por dia. Passou desse limite, o empregador vai ser punido pelo Ministério do Trabalho. Agora, se o empregado trabalhou mais que 2 horas extras por dia, normal, né? Ele vai receber o tanto que ele trabalhou, certo? Agora, sempre destacando, né? Direito ao adicional de pelo menos 50% sobre o valor da hora paga na jornada ordinária, na jornada comum, ok?
Um aspecto importante, pessoal, que a gente tem que destacar também, que se busca, né, evidentemente, tem como grande objetivo garantir o bem-estar do empregado, a questão das férias, né? Que é um período mínimo de 30 dias assegurados, né, ao empregado após um ano inteiro de trabalho, tá certo? Então ele vai ter direito aos 30 dias de descanso, tá certo? A remuneração desses 30 dias, mais um terço, né, de adicional, que é assegurado para que ele possa gozar as férias da melhor forma, tá ok? Quando o empregado ele vai ter direito às férias? Após um ano trabalhado, tá certo? Após um ano de trabalho, ele vai ter direito a gozar 30 dias de férias remuneradas mais um terço. E qual que é o prazo que o empregador tem para conceder essas férias? Após esse um ano trabalhado, que a gente chama de período aquisitivo, pessoal, o empregador, melhor dizendo, tem aí praticamente um ano, né? 11 meses e 29 dias para conceder as férias ao empregado no período que melhor lhe convier, ok? O empregador vai adequar conforme as necessidades da empresa esse período de férias. Agora, uma observação aqui. Importante destacar que as férias elas podem ser parceladas, tá certo? Mas somente em 2 períodos, tá? E um período não pode ser inferior a 10 dias. Então, as férias podem ser parceladas em 2 períodos de 15, tá? Ou um período de 10 e um período de 20 dias, né? Nada impede nesse sentido, mas no máximo 2 períodos. Meus amigos, é possível vender férias, vender dias de férias? A lei permite, ok? Não há nenhum tipo de proibição. Só há uma limitação com relação ao número de dias que você vai vender, tá ok? No máximo você pode vender 10 dias de férias. Então 20 dias obrigatoriamente o empregado ele tem que gozar essas férias, tá ok? Isso é assegurado por lei. Muito bem, vimos aí os principais aspectos relacionados à relação de emprego e agora vamos analisar de uma forma bem resumida e bem sucinta os aspectos relacionados à extinção do contrato de trabalho, ou seja, de que forma que esse vínculo jurídico trabalhista ele deixa de existir. Quais são as características fundamentais? Em primeiro lugar, pessoal, a gente tem, quando a gente fala em extinção do contrato de trabalho, a gente tem um instituto jurídico muito importante que é o aviso prévio, tá certo? Que vai ser uma forma aí de proteger o contrato de trabalho, né? É um período que é dado, né, como garantia àquele empregado ou empregador, né, aquele que não deu ensejo aí à rescisão do contrato de trabalho, tá certo? Então, é um período mínimo de antecedência que vai ser dado àquele indivíduo que não deu ensejo aí à rescisão do contrato de trabalho para que ele possa se organizar. Então, se o empregador ele vai rescindir o contrato de trabalho do empregado, tá certo? Ele tem que comunicar esse empregado com uma certa antecedência, né? Antecedência mínima de 30 dias, que é o que estabelece, né, a CLT e é o que constitui, portanto, o aviso prévio, tá certo? Agora é importante destacar, né? Se o empregado, por exemplo, ele pede demissão, deve ser assegurado também ao empregador o aviso prévio, para que ele possa se organizar, contratar um novo empregado, né? E não ter nenhum prejuízo, tá certo? Importante a gente destacar isso aí. O mínimo de duração do aviso prévio, pessoal, é de 30 dias. Agora, de acordo com o número de dias que esse empregado, o número de anos que esse empregado tenha na empresa, melhor dizendo, né? Tempo trabalhado, esse aviso prévio vai ser maior, tá certo? Vai ser acrescentado alguns dias, né? Alguns dias. Para ser uma forma aí mais justa de privilegiar o empregado que tenha bastante tempo de casa, tá certo? Ele deve ser remunerado, ok? Se o empregador não quiser que o empregado trabalhe durante o período de aviso prévio, ele pode dispensar o empregado? Pode, mas o empregado tem direito à remuneração desse período, tá certo? Isso aí é garantido, é pacífico, tá certo? Não há nenhum tipo de discussão nesse sentido. E, pessoal, durante o aviso prévio, a jornada de trabalho ela vai ser também reduzida. Então, o empregado que trabalha durante o aviso prévio vai ter a sua jornada reduzida em 2 horas diárias, né, sem prejuízo da sua remuneração. Ou, se ele trabalhar durante todo o período integral, ele vai trabalhar apenas durante 23 dias, tá certo? Vai ter 7 dias a menos aí trabalho, mas vai receber como se tivesse trabalhado 30 dias, tá ok? Por que é feita essa redução? Porque a lei busca garantir ao empregado que ele tenha condições de procurar um novo emprego, tá ok? Então, é por isso que a gente tem essa característica aí diferente dentro do aviso prévio, tá ok?
Importante a gente destacar isso aqui. Galera, só para a gente finalizar, né? O aviso prévio vai ser garantido ao empregado quando ele tem o seu contrato de trabalho rescindido sem justa causa, quando ele tem o contrato de trabalho rescindido indiretamente, né, a gente vai ver, e no caso do empregador, vai ser assegurado o direito aí do aviso prévio no caso de pedido de demissão do empregado, tá ok? No caso de rescisão do contrato de trabalho por justa causa, né, quando o empregado ele comete uma falta, o empregado não vai ter direito a esse aviso prévio, né? Isso aí é uma forma de privilegiar o empregado, né? Se ele cometeu alguma falta que não enseja a rescisão do contrato, não há que se falar em aviso prévio, tá certo? Agora vamos analisar, né, as hipóteses aí então de rescisão do contrato de trabalho para a gente concluir o estudo desse tema. Primeiro, quando a gente pensa em rescisão do contrato de trabalho, a gente tem, né, a possibilidade dele ser rescindido pelo empregado ou pelo empregador. Vamos analisar, em primeiro momento, as hipóteses de rescisão do contrato de trabalho por iniciativa do empregador. Primeiro, a gente tem a questão aí da justa causa, né, que se vai se configurar num justo motivo, numa justificativa, né, como o próprio nome já diz, para que o empregador ele dê fim ao contrato de trabalho, tá certo? É quando o empregado ele acaba pisando na bola, né? Ele acaba cometendo alguma falta grave dentro da empresa. Então, só para a gente exemplificar, tá certo? Quando a gente vai ter a justa causa? Por exemplo, quando ele comete um ato de improbidade dentro da empresa, né? Ele depreda o patrimônio da empresa, comete algum tipo de furto dentro da empresa, de apropriação indébita, enfim, né? Com relação ao patrimônio da empresa, ou com relação ao patrimônio dos seus próprios colegas de trabalho, né? Furta um objeto de propriedade de algum colega de trabalho, né? Por exemplo, também quando ele comete uma falta relacionada à incontinência de conduta, ou seja, ele pratica, né, um ato que não seja, ou melhor, que ele pratica uma conduta que não seja muito adequada ao patrimônio à própria empresa, né, ao exercício da sua atividade profissional, como por exemplo, aquele empregado que fica falando, que busca realizar práticas de conduta sexual dentro da empresa, né? Que procura cantar algum colega de trabalho, enfim, isso aí é rescisão do contrato de trabalho por justa causa, né? Importante a gente destacar, né? Aquele empregado também que trabalha com desídia, né? Com preguiça, né? Que não exerce suas funções de maneira correta, tá certo? Aquele empregado preguiçoso, ou também aquele empregado que comete um ato de indisciplina, de insubordinação, ou seja, que não executa uma ordem legal, plenamente legal, estabelecida por seu superior hierárquico, né, uma ordem legal, adequada, tá certo? Se isso acontecer, lógico, esse empregado vai ser advertido, né, normalmente, né, vai receber uma advertência, vai receber uma suspensão, né, e após isso o contrato de trabalho dele vai ser rescindido, tá certo? E o empregador tem que comprovar que o empregado cometeu, né, essas condutas, senão ele pode ter essa justa causa revertida na justiça, tá certo? E qual vai ser a consequência da rescisão do contrato de trabalho por justa causa, né? O empregado vai ter direito a receber apenas o saldo de salário, né? E férias vencidas, tá certo? Com adicional de 1/3, só isso. Ele não tem direito a saque do fundo de garantia, ele não tem direito a multa de 40% do fundo de garantia, ele não tem direito a se habilitar no seguro-desemprego, tá certo? Ele não tem direito a aviso prévio, ok? Então, vai ser uma rescisão de contrato de trabalho bem pouco vantajosa, né? Quase nada vantajosa para o empregado, ok? Agora, o empregador também pode rescindir o contrato de trabalho sem justa causa, sem justo motivo, sem justificativa, ok? Sem motivação, simplesmente porque ele entende que é adequado. O empregado pode ter feito tudo certinho. Se o empregador entende que não é mais que o exercício, né, daquela atividade por parte desse empregado não é mais viável para as intenções da empresa, o empregador pode rescindir o contrato de trabalho numa boa. Okay? Ele tem essa possibilidade. Apenas ele vai ter que garantir ao empregado o aviso prévio, vai ter que garantir ao empregado o pagamento da multa, dos 40% do fundo de garantia, tá certo? E em razão disso, o empregado vai ter direito a receber férias vencidas, férias proporcionais, mais 1/3, 13º integral ou proporcional, dependendo da jornada, do quanto trabalhado por esse empregado, né? Durante esse período, tá certo? Vai ter direito a sacar os depósitos do fundo de garantia que ele faça jus, tá ok? Vai ter direito
a receber o aviso prévio, conforme eu já falei para vocês, e vai ter direito a se habilitar no seguro-desemprego, se ele cumprir, né, com o período de carência exigido pela legislação, né? Ok? Então, tudo isso é assegurado. Agora, muitas vezes, pessoal, pode acontecer do empregador forçar a barra para o empregado pedir demissão, ok? Então o empregador fica torturando mentalmente lá o empregado, fica cometendo, por exemplo, condutas de assédio moral, cobrança exagerada, ofende o empregado, tá ok? Coloca ele em situações vexatórias perante os demais, tudo para forçar ele a pedir a conta, né? E o empregado, chegando num ponto limite, onde ele não tem mais muito o que fazer, ele pede a conta, né? E se ele pede a conta, ele não vai ter direito a essas garantias que a gente acabou de falar aí da questão da ausência de justa causa, né? Então, para o empregador é melhor, o empregador acaba saindo beneficiado, né? Então, se isso acontece, o que o empregado ele pode fazer? Ele sai do ambiente, ele encerra esse vínculo empregatício, né? E entra na justiça e procura demonstrar de alguma forma que ele encerrou esse vínculo de trabalho não por vontade própria, mas porque o empregador acabou forçando ele a fazer isso, né? Através de abusos, né? Como eu disse para vocês, né? De atitudes a colocar o empregado de forma absolutamente vexatória, de exigir serviços, por exemplo, acima das suas forças, exigir que o empregado trabalhe sem observância das regras técnicas de segurança, colocando a sua vida, a sua integridade física em risco, né? Então, nesse caso, o que vai acontecer? O empregado ele vai entrar na justiça, tá certo? Vai pleitear que, por exemplo, o seu pedido de demissão seja alterado, né? Para uma demissão, com a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, né? Vou voltar um slide aqui para a gente comentar, né? Em razão disso, ele vai ter todo esse patrimônio jurídico aqui assegurado, ok? Todo esse patrimônio jurídico assegurado, conforme a gente já discutiu. E por fim, pessoal, a questão do pedido de demissão, né? Importante que o pedido de demissão seja feito por escrito, tá ok? Que o empregado demonstre para o empregador, por escrito, que ele quer abrir mão aí desse contrato de trabalho, tá ok? E se isso acontecer, né, o pedido de demissão se configurar, ele vai ter direito a receber saldo de salário, vai ter direito a receber as férias proporcionais integrais, 13º integral proporcional dependendo da circunstância, mas ele não vai ter direito à multa do fundo de garantia, nem vai poder sacar o fundo de garantia também que ele tiver depositado na sua conta vinculada, ok? E nem vai poder se habilitar ao seguro-desemprego. Meus amigos, a respeito então do direito do trabalho, né, essa abordagem bem geralzona que a gente fez aqui, era isso que a gente tinha para falar. Eu peço a compreensão de vocês, porque, sem dúvida alguma, não é uma abordagem completa, né? Uma abordagem muito mais expositiva, né? Do que a gente aprofundar os temas, mas eu acho que, como eu disse no começo desse vídeo, né? Ela vai servir tanto para os nossos estudantes de direito aí poder fazer uma revisãozinha rápida a respeito desses temas, e também para aqueles indivíduos que estão em graduação em outras áreas, mas que têm o direito como uma matéria subsidiária, para servir aí como um instrumento de apoio nos seus estudos. Meus amigos, um grande abraço a todos, obrigado pela participação de vocês. Fico aberto aí a dúvidas, a questionamentos, a sugestões, né? Interajam conosco aqui no canal pelo YouTube, pelo Facebook. Estou à disposição. Um forte abraço a todos e até a próxima.